dia, Mariana. Bom dia, Hamily. Mr. Pinguini. Não, Mr. não, perdoe. Miss Pinguini. E bom dia, Marcos. Aqui. Deixa eu tirar aqui o arquivo. Quem quiser já ir separando e perguntando, pode perguntar, viu? Seja no áudio, seja por mensagem, pode perguntar. Bom dia, Arthur. Deixa eu ver aqui quais são os questionamentos. Por enquanto só bom dia. Tá. Bom dia, o sol já vem raiando. Ó, veja aí. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Caísa. É Kaisa. Acho que é Kaisa. Vou sim. Miss Pinguini. Vou gravar. Toda gravada e depois eu disponibilizo. Arthur, qual questão eu considero mais difícil? Bem, depende. Se a pessoa não estudou tudinho. Não tem específica. Se você não estudou, eu posso botar qualquer uma. Eita, ferrou, não sei dessa não. Vai pessoal, só para notar. Não sei se vocês perceberam, independente, mesmo no assunto que adentrou, que é o assunto, abre aspas, o novo, que é limite, quer entender o que vai acontecer com a função quando o valor tende a uma certa aproximação. Ou o que acontece com os resultados quando você sai aplicando valores infinitamente. Então você tem essas questões aleatórias, são as questões de limite, certo? É mais o que? Substituição, simplificação, entendeu? Só que aí eu vou colocando dentro de outros contextos. Por exemplo, você tem fração, aí você vai simplificando até ela chegar num ponto onde você consegue substituir o valor Pronto, decomposição de funções. Em resumo, é você reescrever ela. Tá? Como é que você reescreve? Toda função, dependendo do grau dela, você pode reescrever ela como multiplicação de expressões de grau menor. É a mesma coisa. Imagina o seguinte: você tem uma dívida. Eu tenho uma dívida sei lá, você comprou uma televisão. Tá lá, 2.100. Essa é a sua dívida total. Só que você dividiu ela em parcelas. 3 de 700, 7 de 300. Ou seja, é a mesma coisa da decomposição. Você tem um valor total, você vai reescrever ela em valores menores. E aí como é que você faz? Se está x ao quadrado, só tem duas possibilidades para você escrever alguma coisa que tem x ao quadrado. Ou é multiplicar por duas coisas, certo? Duas expressões que no máximo valem x, porque x vezes x vai dar x ao quadrado. Ou você não pode alterar o que está. Pronto. X ao cubo, ó, é elevado 3, a terceira. Então, quais são as possibilidades? Ou você tem 3, certo? Que vai todas, o maior grau é x, que na hora de multiplicar dá x ao cubo. Ou tem uma
que tem x ao quadrado e outra que tem x, certo? Ou você tem uma que é x ao cubo. Não tem como você ter outra. Entendeu? Então, esse é o ponto. Bom dia, Ramiro. Então, na hora de decompor, você tem que reescrever. Ah, como é que eu vou saber reescrever, professor? Você teria de saber quais os valores zeram aquela conta. Porque se ela zera a conta, então você faz x menos esse valor. Se tem um número que zera uma conta, você escreve x menos esse valor. Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. É o que está lá na conta. Por isso que quando você tem x ao quadrado, você pode escrever ó, x menos alguém vezes x menos alguém. Não importa se esse número é igual ao anterior ou não. O que importa é, na hora que você colocar, zera. Por isso que ele zera na conta. Então, na hora de decompor, você vai olhar. Esse aqui tem grau quanto? Esse aqui é o grau. 2, 3, 5, 7. Tem algum número que zera? Se tiver um único número, você faz quem? X menos esse número. E aí reescreve a expressão. Agora sim, o detalhe para reescrever a expressão depende da sua conta original. Tá? Depende da sua conta original. E aí tem aqueles macetes. Por exemplo, se é uma função do segundo grau, não tem nenhum número multiplicando x ao quadrado. Então é x menos alguém vezes x menos alguém. Ah, professor, mas eu achei um número, não consigo achar o outro. E aí você faz o quê? Ou fórmula de Bhaskara, ou aquela regra rapidinha que eu disse a vocês. Ó, como é que eu acho o outro número? Se eu já achei o primeiro, quem é o número multiplicado por aquele primeiro número que eu achei, vai dar o que está lá na conta. Aí eu achei 2 e na minha conta tem 4. Então quem é o número multiplicado por 2 e dá 4? É 2. Ah, eu tenho um 2 positivo. Ah, ficou mais 2. Lá tem menos 4. Quem é o número que multiplicado por mais 2 dá menos 4? Menos 2. Aí eu vou e coloco lá. Esse é o ponto, é só isso. É questão de observação. Qual questão, Arthur? Esse é o ponto. Eu acho que todas têm. Todas têm questões desse tipo. De limite fundamental. Deixa eu ver aqui se alguém passou alguma mensagem perguntando. Não. Ninguém. Sabe quem perguntou pra você? Diz aí. Sabe quem perguntou pra você? Sabe quem perguntou pra você? Quem? Ninguém. Pronto. Questão 1, letra F. Pronto. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Primeira lista. Questão 1, letra F. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Janela. Pronto. Acredito que tá todo mundo me vendo aí. Deixa eu trocar aqui a caneta. Certo? Primeira questão. Primeira lista, na verdade. Primeira lista. Só um instante, pessoal. Tá? Primeira lista, primeira questão, letra F. Primeira questão, letra F.
Então ele pede aí para você calcular o limite da seguinte expressão. Limite, quando o x tende para o número 3, quando você tem ó, x ao cubo menos 27. Isso aqui dividido por x menos 3. Tá? Bom, você tem aí. Beleza. Se você substituir o 3 nessa conta aqui, tá? Todo mundo vai ver que substituir o 3 fica 27 menos 27 dividido por 3 menos 3. Isso aqui dá 0 sobre 0, que dá indeterminação. Tá bom? Tá. Só que aí, lembrando, o x está se aproximando, não é o número. Então, esse valor aqui de resposta é indeterminação, porque não é o valor real, porque você está chegando perto. Então, eu tenho que ajustar minhas contas aqui. Então, beleza. Como eu tenho, ó, vamos lá, x ao cubo menos 27 dividido por x menos 3. Aí o que é que eu tenho aqui, pessoal? X menos 3 já está na menor decomposição, não tem como ser menor. Então eu vou partir para o x ao cubo menos 27. Então vamos lá. X ao cubo menos 27. Se você olhar lá na apostila, eu escrevi ó, que x ao cubo menos um valor elevado ao cubo, tá? 27 é um valor elevado ao cubo. Esse 27 aqui, ó, a gente acabou de ver, ó, que é quem? 3 elevado ao cubo. Então fica x ao cubo menos 3 elevado ao cubo. Então dá para se reescrever como essa expressão que está aqui embaixo. Como ela está, significa que você tem ó, x menos a que multiplica x ao quadrado. Por que x ao quadrado, professor? Quem é um valor que multiplicado por x dá x ao cubo? Quem é? X ao quadrado. Vamos para a última entrada. A ao quadrado. Professor, por que o senhor colocou a ao quadrado e ele positivo? Porque quem é um número que multiplicado por menos a dá menos a ao cubo? Vamos lá, jogo de sinal. Menos com mais dá menos. A ao quadrado vezes a ao cubo. Falta a expressão que está aqui no meio. Esse valor que está aqui no meio simplesmente é o valor de a vezes x. Tá? Será que vai dar certo isso aqui? Tá, deixa eu lembrar aqui. É o a vezes x. Será que vai dar certo? Vamos ver. Eu tenho que lembrar que esse valor aqui do meio. Eu lembro lá na conta. Então, x menos 3, pela regra que eu acabei de escrever aqui. Tá? Então vamos lá. Isso aqui que multiplica x ao quadrado mais o valor de a ó, é 3. Que multiplica o valor de x mais, de novo, o valor de a da minha conta é 3, então 3 ao quadrado dá 9. Será que isso é verdade? É só você multiplicar para você ver. Ó. Menos 3 vezes x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. Certo? Aí 3 vezes x dá 3 vezes x ao quadrado, positivo. Vai cancelar. X vezes 9, 9x. Menos 3 vezes 3x dá menos 9x. Cancela também. Beleza. Eu usei aquela regra que já está escrita para descrever a minha conta. Então o que é que eu faço agora? Vou aplicar aqui na minha conta. Então isso aqui seria a mesma coisa de escrever, ó.
aqui, ajustar limite. Quando o x tende para o número 3, seria igual ao limite. Quando o x tende para o número 3, e aí eu escrevo, eu devia ter escrito isso aqui no meio, esse de vermelho aqui no meio. Mas vamos lá, já escrevi errado, professor, agora termina. Então fica, ó, o que era x ao cubo menos 27, a gente reescreve como sendo quem? X menos 3 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x mais 9. Tudo isso aqui dividido, ó, por x menos 3. Isso aqui, portanto, vai dar, ó, um número, ó, que é x menos 3, dividido por ele mesmo. Isso dá 1. Então dá para simplificar. Vai ficar simplesmente quem? Um número dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. Quem é essa qualquer coisa na minha conta? É x ao quadrado mais 3 vezes x mais 9. Tem como substituir o 3 aí, professor? Tem, ó. Fica 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 mais, que é o limite da constante, é a própria constante, 9. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. 9. 9 mais 9, 18, mais 9, 27. Ponto. Difícil. Vamos lá, calma aí. Deixa eu ir pela ordem aqui que pediram. Espera aí. Questão 1. Certo? Qual é a resposta que está dando aqui? Vamos ver aqui. Pronto. Bateu. Ó, pessoal, com relação às respostas, deixa eu só chamar a atenção num ponto. Tem questão que a resposta não vai bater, tá? É problema no gabarito. Se não bater, não tem problema não. Pergunta, professor, isso aqui não bateu não. Tá errado ou será que eu fiz errado? Tá? Pode perguntar, não tem problema nenhum. Vocês estão treinando e quando a gente está treinando, a gente acerta, a gente erra. Tá beleza? Então vamos lá. Vitória pediu na mesma lista, na quinta, explicar a letra D. E Arthur pediu a 13ª da primeira lista. Beleza. Vamos lá, primeira ainda. Na primeira lista, quinta questão, letra D. Então vamos lá. E na 13ª. Compartilhar aqui de novo. Limpar aqui a telinha. Limpa. Quarta, quinta questão. Calcule os limites aplicando limites fundamentais. Tá? Na letra D. Beleza. Quinta, deixa eu ajustar aqui. Ó, ainda na primeira lista. Quinta questão, letra D. Ele pede para que você use limite fundamental para você calcular o limite quando o x tende para zero da expressão. Certo. Letra D, professor. Eita, letra D, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Letra D. Show. Deixa eu ajeitar aqui.
letra D, que é tangente de x dividido por x. Como é que eu vou resolver isso? Se vocês derem uma olhada lá no conteúdo, tá? Vocês vão ver que limite fundamental, ele trabalha com uma expressão bem específica de seno e com uma expressão bem específica de cosseno. Então tá lá. Seno e cosseno. Como é que eu vou fazer aqui? O professor tem tangente. Como é que eu resolvo a conta? Primeiro, o modo de se escrever é: vamos tentar reescrever a expressão de modo que apareça nela o seno e o cosseno, para ver se dá para usar o que a gente já tem. Sendo assim, ó, vamos reescrever essa expressão que aqui está. Fica então, limite, ainda, quando o x tende para zero, da expressão, como aqui é uma fração, não tem problema nenhum eu escrever essa expressão como sendo 1 dividido por x vezes tangente. Tem problema? Não, porque 1 vezes tangente é tangente. X vezes 1, que está aqui no denominador da tangente, dá x também. Então volta a ter o que eu já tinha. Beleza. Aí você olha e diz, sim, professor, mas ainda não apareceu nem seno, nem cosseno na minha conta. O que é que eu vou reescrever? Tangente. Como é que eu posso reescrever tangente? Não é reescrever. Na verdade, tangente nada mais é do que uma divisão de seno por cosseno. Então, 1 sobre x vezes tangente é a mesma coisa de você ter 1 dividido por x, que multiplica quem? Seno de x dividido por cosseno. E aí você faz, pronto, já apareceu, seno e cosseno. Mas, professor, não tem lá a expressão trigonômica, lá no limite fundamental, que dos limites fundamentais, por exemplo, um deles, que é o que trabalha com a função seno, então, diz que o limite, quando o x tende para zero, de seno sobre x dividido por cosseno, que cosseno, dividido por x, esse limite fundamental, isso aqui seria igual a 1. Beleza. Isso aqui eu tenho. Mas eu preciso usar? Eu esqueci de fazer aquela regra que eu digo a vocês. Se eu colocasse o zero na minha conta, da tangente de zero, que é zero, só lembrando, por que tangente de zero? Porque fica seno de zero dividido por cosseno de zero. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Zero dividido por 1 dá zero. Aí fica ó, zero dividido por zero. Então, indeterminação que dá para ser ajustada. Beleza. Ó. Cheguei nesse ponto aqui para usar uma dos limites fundamentais. Mas ele ainda não está com essa cara. Não está porque eu ainda não ajustei. Porque eu posso ajustar isso aqui sem problema nenhum. Ó. Limite quando o x tende a zero. Agora eu vou botar certo, que eu posso usar parênteses. Não preciso usar colchete. Primeiro é o parênteses. E aí eu posso deixar aqui o meu numerador. 1 vezes seno é a mesma coisa que o quê? Seno vezes 1. Sendo assim, ó, eu não mudo em nada. Já que eu tenho multiplicação no numerador e no denominador, usa aquela regra básica que eu botei para vocês, pessoal. O que é que você tem? Você tem, ó, lá em soma, comutatividade, certo? Você pode comutar os números com relação ao produto. Então, se tem isso, eu posso escrever aqui sem problema nenhum. Seno de x vezes 1. Com relação ao denominador, é a mesma coisa. Ó. Continua a ser x vezes cosseno. Já que é uma multiplicação, não importa a ordem dos fatores. O resultado sempre continua a ser o mesmo. Por que foi que eu fiz isso? Porque a partir de agora, ó, eu tenho, nessa primeira parte da expressão aqui, deixa eu destacar,
Ó, essa parte da expressão, eu teria o limite fundamental. E nessa segunda parte eu tenho problema? Não. Porque cosseno de zero, quanto é? Se eu substituir o zero na conta, vai dar 1. Então vai ficar, ó, quem é o limite fundamental de seno de x dividido por x quando x vai para zero. Isso aqui está escrito embaixo. Isso aqui então dá 1. Então o resultado dessa conta vai ser 1, que multiplica limite de uma constante e a própria constante. Então coloca aqui, ó, 1 também, dividido por cosseno. Posso substituir o zero aqui? Pode. Tá? Cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, pessoal. Então fica 1 vezes 1 dividido por 1, que dá então 1zinho. Tá certo? Então número 1. Ponto. Então dificuldade mesmo? Nenhuma. Agora eu tenho que aprender a reajustar para escrever o que eu preciso. Veja que limite, ele ensina vocês a como é que você pode reescrever as contas. Então, a conta não é a parte mais difícil. Ó, substituir o número nunca vai ser a parte mais difícil. O que você precisa saber é aprender a reescrever a conta. Veja que no exemplo anterior que eu fiz, eu tive que reescrever quem? X ao cubo menos 27. Aqui, eu tive que reaprender a escrever quem? A tangente. Tive que reaprender a escrever a partir de quem? Multiplicação entre frações. Então, a parte mais difícil da conta, certo? Nunca vai ser substituir o número. Vai ser você fazer o quê? Saber como escrever. Beleza, deixa eu olhar aqui a 13ª. Eita, essa é bonita. Essa é bonita. Na 13ª, tá? Ele pede o seguinte. Ó. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Pera aí, um instantinho. Vou botar quem for assistir depois. Vai ver eu trazendo o PDF. Deixa eu compartilhar com vocês. Para a apresentação. E colocar aqui na janela. Pronto. Não sei se todo mundo está com a apostila aberta, mas vamos lá. Espera aí, pessoal, só um detalhe aqui. Pronto. Que medo danado. Eu pensei que tinha deixado a gravação em mudo. Ia ser bonito demais. Viu? Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. É sabido que a velocidade, e aí ele escreve como ICV de T, de uma gota de chuva em queda livre é dada por essa expressão que aí está. Onde G é a aceleração gravitacional, tá? De 9,8 metros por segundo ao quadrado, e V de F é a velocidade final da gota. Tá? Ou seja, a partir daí vocês sabem de onde vem a expressão. São a velocidade da gota. Pronto, aí. Agora vocês sabem aquela expressão e causa popular, que é a velocidade da gota. Quando alguém disser isso, você diga, eu sei qual é. É essa daí, ó. Ia ser bonito demais. Então ele diz o seguinte, se uma gota de chuva cai de uma altura muito alta, a ponto que o tempo até ela chegar ao solo possa ser considerado como infinito, então essa velocidade final, quando t vai para mais infinito, é dada por... Aí você tem 4 alternativas aqui. Ó. Você tem essas 4 alternativas. Qual é a velocidade final dessa gota? Certo? Qual vai ser ela? Beleza. Então vamos lá.
Dá para parar a apresentação. Vou pegar o PDF. Vou deixar aqui de lado para poder reescrever. Então, pessoal, você tem na expressão que você está aí, parar a apresentação, e deixa eu passar agora para vocês o negócio lá para reescrever, o quadro. Então vamos lá. Quando ele faz primeira lista, 13ª questão. Ele dá só uma expressão, diz que a velocidade de uma gota... É sério, não sei se vocês já escutaram essa expressão, velocidade da gota. Mas agora vocês vão saber de onde é que ela vem. E por isso que ela gera aperreio. É o quê? A velocidade final que essa gota vai ter, que multiplica 1 menos exponencial de menos g que multiplica o tempo, dividido pela velocidade final. Tá certo? Ele diz o seguinte no seu problema, que a velocidade, a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E você tem a velocidade final de uma gota. Velocidade final, querendo ou não, é uma constante. Tá? Só que nessa velocidade final, ele está dizendo o seguinte, é como se fosse um número antes de realmente bater no solo. Tá certo? Ele não bate no solo. Porque na hora que a gota batesse no solo, essa velocidade final ia ser quanto? 0. Aí ia ficar, tudo isso aqui 0. Não dá para substituir o 0 na potência de exponencial. Você não pode substituir. Tá bom? E aí, porque senão ficaria um problema. Então, não pode. É uma constante e ainda mais não é 0. Tá bom? Por causa dessa potência que a exponencial tem. Porque a potência é uma fração, ia ficar um número dividido por 0, que a gente sabe que dá internação. Beleza, já sei desse ponto. Aí ele diz o seguinte, então imagina que o tempo que você vai olhando, isso aí é infinito. Ou seja, o tempo de avaliação disso é infinito. Só que aqui eu não vou dizer se mais ou menos. Eu vou mostrar no problema como é que você pensa. Eu não sei se mais ou menos, mas é infinito. Beleza? Então vamos lá. No problema, aqui, o tempo. Lembrando, só detalhe. O tempo aqui anda sempre para que lado? Para frente. Você nunca vai ter menos 6 horas. Certo? Ele anda sempre para frente. Então, no sentido é positivo. Eu devia ter guardado essa surpresa para depois. Mas é sempre no sentido o quê? Positivo. O tempo não anda para trás. E a velocidade final? É positiva? E aí entra uma questãozinha de física, pessoal, que o professor de física ensinou a vocês. Tá aqui, Eu só vou deixar aqui, tá, a nuvem. Tá? Para deixar em consideração aqui, para a gente ver a diferença que faz no modo que você faz o referencial. Então você tem a nuvem, tá aqui, sua gotinha. Só a gotinha. Eita, gotinha feia. Aí, professor. Vamos lá. É a gotinha. Tá lá, caindo. Para tempo infinito. Você é um observador. O modo que você vai considerar aqui, por exemplo, a velocidade,
ela pode ser positiva ou negativa. Aí você dizer, professor, velocidade é como o tempo, não pode ser negativo. E eu vou dizer para vocês, realmente, o detalhe é, por questão de observador, se você estivesse olhando de baixo para cima, tá? E aí eu vou fazer a avaliação no sinal. Você está olhando aqui, ó, de baixo para cima, ó, os cabelinhos aqui. Ó. A gota está indo contra o observador. Então, dependendo dessa situação, tá? Você pode considerar valor positivo ou negativo. Se você disser, ó, o que vai se aproximar de mim vai ter referencial positivo, então beleza. A velocidade ser positiva significa que está se aproximando, está no seu sentido, indo de encontro a você. E o que é negativo está indo para o lado contrário. Se você considerar aquilo que está indo na sua direção no sentido negativo, então o positivo seria de lado contrário. Então, a velocidade eu ainda não sei se é positiva ou negativa. Olha o que acontece depois lá no final, quando a gente considera. Dessa forma, aí ele pergunta, quem é o limite? Quando o tempo tende para infinito, na expressão v de t. Seria então você considerar quem? Quem é o limite? Quando o tempo tende para mais infinito, na sua expressão velocidade final, que multiplica 1 menos exponencial, cuja potência é menos g vezes t, dividido por velocidade final. Ótimo. O que é que eu tenho aqui nessa multiplicação? Velocidade final, ela é constante, ó. Lembra? Então, quem é o limite de uma constante? É a própria constante. Que multiplica 1 é constante, não se altera em nada. Menos, aí na expressão de exponencial é que eu realmente vou fazer a conta. Então, de todas essas parcelas que aqui estão, pessoal, o que eu tenho que realmente entender qual é o resultado é esse valor aqui de exponencial. Então, vamos lá. Limite, quando t tende para mais infinito, tá? Não é só essa parcela, pessoal. O que eu vou fazer a conta aqui é para entender quem é o resultado dessa parte aqui da conta. Opa. Quem é o limite da exponencial de menos g que multiplica t dividido por velocidade final. Tá bom? E aqui agora é onde eu vou fazer a referência, por exemplo, de velocidade final, ser positivo ou negativo. Por quê? Ó? Vamos lá. As duas referências. Se você considerar que a sua velocidade final ela é o quê? Positiva. Tá? Imagina que você está considerando que sua velocidade final é positiva. Tá aqui, ó. Isso significa então que o limite de t quando tende para mais infinito da expressão, ó, exponencial de menos g de t dividido por velocidade final. Aí olha o que acontece aqui agora. A aceleração da gravidade é positiva. Tempo é positivo. Velocidade final é positiva. Então, todos esses valores aqui da potência são positivos. Com sinal de negativo, vai dar o quê? Negativo. Então, essa expressão é o limite quando t tende para mais infinito da expressão, ó, 1 dividido por exponencial
de G de T dividido por velocidade final. Ah, professor, o senhor está complicando. Não. Porque a partir de agora, ó, o que é que acontece? De novo, G é constante e velocidade final é constante. Quem está variando na minha conta é o T. Quando o T vai para infinito, uma constante vezes infinito vai dar o quê? Infinito também. G é positivo, velocidade final é positiva, e o tempo, como vai para mais infinito, vai dar o quê? Mais vezes mais dá mais. Então essa potência que eu tenho no exponencial, ela vai para onde? Mais infinito. Isso aqui é igual a, sai da frente, oi. Vocês já viram do oi? A do oi, Amaral. Então o que é que você tem aqui, ó? Então no resultado, na sua resposta, seria 1 dividido por exponencial de a mais infinito. Qual é o detalhe na minha conta aqui? Ó, pessoal, eu estou escrevendo isso aqui, tá bom? Mas essa parcela aqui você poderia pular. Mas beleza. Exponencial cuja potência é mais infinita. Significa que o exponencial está sendo multiplicado por ela mesma infinitas vezes. Então, se ela está sendo multiplicada por ela infinitas vezes, o resultado então dessa multiplicação vai dar o quê? Infinito. 1 dividido pela ideia de infinito. E aí entra naquela piada do cachorro quente. Você tem um cachorro quente para dividir com uma infinidade de amigos. O resultado dessa conta vai dar quanto? Vai dar 0. O resultado da conta dá 0. Professor, e se eu tivesse considerado a velocidade final, a partir do meu referencial, como sendo negativa? Então, ó, significa que na mesma conta que você fez antes, olha o referencial agora. Limite, quando t tende para mais infinito, você tem exponencial de menos g de t dividido por velocidade final. O que é que acontece aqui agora? Você está considerando agora seu referencial, ou seja, sua velocidade, como sendo negativa. Então, beleza. Ó. G é positivo, tempo é positivo, só que velocidade final é negativa. Com menos que tem na conta, menos com menos vai dar mais. Então, se isso aqui vai dar mais, G vezes F é constante, o tempo indo para infinito, uma constante vezes infinito vai para onde? Infinito também. Então, isso aqui dá exponencial de mais infinito. Consequentemente, o resultado dessa conta dá mais infinito. Olha que eu tenho duas respostas aqui com relação ao referencial que eu estou tomando, pessoal. Como é a resposta agora? Vamos lá na resposta. São duas também. Tá? A primeira resposta, tá, seria você considerar o quê? A velocidade, você considerou a velocidade como sendo o quê? Positiva, referencial de positivo. Então você tem limite, quando t tende para mais infinito, de velocidade final, que multiplica 1 menos exponencial de menos g de t dividido por v de f. Tá bom? Você tem isso aí. Tá? Então, quando o referencial... Espera aí, pessoal. Deixa eu colocar alguém que acabou de chegar na aula. Pronto. Então, vamos lá. Ó. No sentido da referência, que aí está... Quando a velocidade final é positiva, você teria, ó, por substituição, de novo, ó, limite de uma constante é a constante. Então, você fica com velocidade final. Que multiplica, limite de uma constante é a constante. Então, o limite de 1 é 1. Menos, a gente acabou de calcular, ó, quem é o limite da exponencial? Quando a velocidade, ó, tem referencial positivo, 0.
Então isso aqui dá, ó, 1 menos 0 dá 1, velocidade final vezes 1 dá velocidade final. Qual é o outro resultado? Vamos lá. Dois. Quem é o limite quando o tempo tende para mais infinito da velocidade final de 1 menos exponencial de menos g de t dividido por velocidade final. Agora, lembre-se que nessa segunda resposta, o meu referencial de velocidade é negativo. Tá bom? E aí você teria quem? De novo, velocidade final de 1 menos... Aí agora, quem é o limite da exponencial quando a velocidade tem referencial negativo? Está aqui a resposta. Dá mais infinito. Qual é o detalhe então? Menos com mais dá menos. 1 menos infinito vai dar menos infinito. Velocidade final, que é o que? Negativa, tá? Vezes um número negativo, vai dar o quê? Positivo. Esse aqui estaria dando mais infinito. O que é que essas duas respostas vão me dar? Ó, veja. Se você olhar lá na apostila, você tem essas duas respostas. Velocidade final e mais infinito. Qual das duas seria? Vamos só por questão de lógica. Se o tempo vai passando, como é que a velocidade, o tempo vai passando infinitamente? Como é que a tua velocidade seria diferente da velocidade final? Não dá, porque se você vai passando sua velocidade, certo? O referencial aqui são os resultados. A velocidade, quando o tempo tender para infinito, tem que estar perto de quem? Da velocidade final. Como é que você teria um resultado diferente? Ah, professor, mas eu olhei aqui, beleza. Sabe o que é que aconteceu nessa resposta aqui do mais infinito? É o seguinte, ó. Como você considerou a gota caindo como sendo, ó, a gota caindo, ela tem o referencial o quê? Negativo. Olha o resultado da velocidade. Significa, lá vem a gota, vai cair no solo, vai cair no solo, vai cair no solo. Aí o que é que ela fez? Ó, se mudou o sinal de negativo para positivo. Ela, eu bater aí, bato nada. Eu vou voltar. Ui! Ela simplesmente chegou, ela fez, vou dar, uhul! Eu vou voltar, ui! Eu vou voltar, ui! Eu vou voltar, ui! A gota não bate no solo. E além de não bater, ela vira um cometa. Porque se ela vai, ó, a velocidade dela vai para infinito, ela vira um cometa. Você já imaginou estar lá no noticiário? Atenção, teleouvintes. Acabamos de detectar uma gota de água na velocidade da luz. Tu imagina tu tomar uma chuva, uma gota, que tem a velocidade da luz. Ela vai te transpassar. Entendeu? Então, tomar a velocidade aqui, ó, como tendo referencial negativo, te dá um resultado, abre aspas, absurdo. Porque a gota, ela vai inverter. Ela não vai no sentido do solo. Ela reverte e vai-se embora. Então, tomar o referencial de velocidade como sendo negativo, não pode. Eu estou falando nisso, tratando como um problema físico, tá, pessoal? Que é o que pede aí. Consequentemente, a tua resposta vai ser essa daqui, ó. O seu referencial de velocidade também é positivo. E claro que não pode ser diferente que quando o tempo vai para infinito, a velocidade detectada, quando o tempo vai para mais infinito, tá? Vai ter que se aproximar de quem? Da velocidade final. Como é que você corre numa pista? Imagina você correndo. Estou correndo. Certo? E aí você está marcando o tempo. Lá no final da sua conta,
lá no quando você cruzou a linha de chegada, como é que depois do tempo todinho a tua velocidade vai ser diferente com a velocidade que você cruzou a linha de chegada? Que é a tua velocidade final. Existe lógica nisso? Não, não existe. Por isso que, ó, a velocidade, quando o tempo vai para infinito, é quem? É a velocidade final. Não tem para onde você correr. Vamos ocultar aqui. Parar a apresentação. Beleza? Pronto. Emily perguntou como vai ser o procedimento da prova. Beleza, Emily. Eu deixo tudo bem claro antes da prova, tá? Mas, questionando, a prova pode ser feita de uma folha mesmo, à parte, tá bom? Vocês vão escrever lá na folha de ofício as questões da prova. Vão me encaminhar por imagem, tá? Eu vou passar o e-mail para vocês, tá certo? Aí vocês vão me encaminhar por esse e-mail específico, não é por outro, é por esse específico, que eu deixo lá anotado. Aquele e-mail que vocês passaram, quando eu pedi a inscrição, estava lá no e-mail de vocês, que eu pedi, ó, preencha essa ficha, onde tem o nome de vocês, onde tem o e-mail de vocês, aquele lá é que eu vou usar para encaminhar as provas. Tá certo? Se você encaminhou um que não serve, então você me avise, tá bom? No sentido de procedimento da prova eu pergunto e você responde. Agora qual é o detalhe aí, pessoal? Quando vocês encaminharem para mim, são só duas coisas que eu peço. Primeira coisa, a letra tem que ser legível. Tá? A letra tem que ser legível. Por quê? Porque eu não vou enricar o cara do balcão da farmácia pagando para ele dizer, ó, me diz aí o que está escrito nessa prova. Aí ele vai dizer, eu vou te dizer de graça, olha o bolo. Não, aí o cara tem que pagar. Então, infelizmente, não tem como eu deixar o rapaz do balcão da farmácia rico. Tá? Segundo ponto, já que vocês vão me mandar por imagem, aí não importa se vocês vão escanear, tirar foto com a lençol de mesa bonito, cheio de flor, não me importa. A imagem tem que estar o quê? Legível. Tá? Tem que pelo menos eu conseguir ler a imagem. Ah, mandei em JPG, professor, mandei em PDF. Não importa. Se ela tiver legível, beleza. Se não tiver, fica difícil para que eu corrija. Tá? Eu dou a estimativa do tempo para vocês. Quarta-feira aí eu vou ver aqui. Quarta-feira eu já digo para vocês como é a estimativa e passo as regras todas bem direitinho para vocês. Tá? De como é que é a prova. Mas não se preocupe, toda a questão dá para responder. Agora, se vão responder, é outra pergunta. Mas que dá para responder, dá. E aí, pessoal? Tic-tac, tic-tac, tá trabalhando. Atenção, teleouvintes. Está na hora. Valendo uma rapadura ruída. Qual é a pergunta? Geralmente o pessoal pergunta a resposta. Eu estou perguntando a pergunta. Valendo uma rapadura ruída. Qual é a sua pergunta? Vou fazer igual aquela pegadinha. Valendo um ponto!
Abram as suas câmeras! Aí vai estar gente comendo bolacha. Fazer aí com aquele meme da internet. As meninas, meu Deus do céu, peraí, ajeitar o cabelo aqui. Patrão, peraí que eu vou responder ali ao professor. Peraí, fica aí. Acaba tá no meio do atendimento do cliente. Questão 22, lista 2. Vamos lá. Questão 22, segunda lista. Vinte e dois, letra O. Oh. Pronto. Pronto. Ele quer saber? Vamos lá. Deixa eu botar lá no painel aqui. Apagar aqui. Segunda lista. Vigésima segunda questão. Letra O. Oh. Então, na letra O, ele pede o seguinte: que você calcule quem é o limite quando o x tende para mais infinito da expressão raiz quadrada de x ao quadrado mais x mais 1 dividido quando x mais 1. Qual é o resultado dessa conta? Novamente, pessoal, eu peço a vocês para substituir o valor de x, e aí você teria um detalhe. Você ficaria com infinito ao quadrado, que dá infinito. Aí você tem aqui, ó, quem é infinito mais infinito. Você pode dizer, se eu somar dois infinitos, eu continuo com infinito. Mais um número, fica infinito. Raiz quadrada de infinito, como não é, quem é um número que multiplicado por ele mesmo daria infinito? Cara, esse número é grande pra caramba, é no mínimo infinito. Então em cima ficaria infinito dividido por outro. Então não tem como resolver essa conta assim. Aí entra aquelas regras de quem? Limites no infinito e limites infinitos. Lembra das três regras que eu coloquei? Você vai olhar o grau de x. Quem tem maior grau? Numerador ou denominador? Tá? Professor, o maior grau que tem aqui, ó, é x ao quadrado. O denominador é x. Então o grau de cima é maior que o grau de baixo, isso aqui vai dar infinito. E a resposta está errada. Porque você tem uma raiz quadrada aqui para operar. Então o que é que acontece? A gente tem que fazer o ajuste nessas contas, pessoal. Como é o ajuste? Limite. Como você está trabalhando com valores indo para infinito, e na ideia de limites infinitos e limites no infinito, o primeiro ajuste que se faz, que se pede é, em cada uma das expressões que aí estão, você vai colocar o valor de x de maior grau em evidência. Então, o que está dentro da raiz, o valor de x de maior grau é x ao quadrado. Se você colocou x ao quadrado em evidência, quem é o número que multiplicado por ele, por x ao quadrado, dá x ao quadrado? Todo mundo está vendo aí que dá 1. Quem é o valor que multiplicado por x ao quadrado dá x?
O único valor que multiplicado por x ao quadrado, para diminuir para x, é dividido por x. Então aqui dá 1 dividido por x. Mais. Quem é o valor que multiplicado por x ao quadrado dá 1. O resultado de uma multiplicação dá 1, significa que é o número dividido por ele mesmo. Então dá 1 dividido por x ao quadrado. Beleza, ajustei o numerador. O denominador, pessoal, vai na mesma sequência. Então, ó, coloco o valor de x de maior grau. E aí ficaria quem? 1. Tá? Parece amplo. Eu deveria ter colocado colchete. 1 mais 1 sobre x. Beleza. A minha conta ainda não pode ser realizada agora porque o valor de x ao quadrado, ó, ainda está dentro da raiz. E aí eu vou ajustar ela de modo a simplificar com esse valor de x que eu deixei em evidência no denominador. Dessa forma, então você fica, ó. Então isso aqui vai dar igual ao limite quando x tende para mais infinito da expressão, ó. Todo mundo aprendeu quem é a raiz quadrada de x. A resposta disso aí, sempre quem é módulo de x, o que você não garante se o número é positivo ou negativo. Ah, professor, mas eu estou vendo que o x vai para mais infinito. Tecnicamente é sempre módulo. Tá? E aí depois a gente faz as relações do valor. Então isso aqui, ó, vai multiplicar quem? Raiz quadrada de quem? 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por quem? X que multiplica 1 mais 1 sobre x. Por que eu fiz isso aqui? Porque agora na minha conta, pessoal, eu vou usar algumas relações que a gente já sabe com relação ao limite. Limite da constante é a própria constante. Então o limite de 1 é 1 mesmo. Quem é o limite de 1 dividido, certo? E aí tanto faz ser x quanto x ao quadrado, quando esse valor vai para infinito. Vai ser então 1 dividido por infinito. É aquela piada do cachorro quente. Então a tendência desses valores aqui é sempre serem quem? 0. Então 1 dividido por x quando x vai para infinito dá 0. 1 dividido por x ao quadrado quando x vai para infinito dá 0. 1 dividido por x quando x vai para infinito, a tendência dele é ser 0. Beleza. E no outro? Aqui, ó. E o módulo de x dividido por x, professor? Agora sim eu faço valer, ó. Dentro de módulo, todo número fica o quê? Positivo. Um número positivo dividido por outro, tá? Porque x vai para mais infinito, então ele é positivo. Um número positivo dividido por ele mesmo vai dar quanto? Vai dar 1. Então a divisão de módulo de x dividido por x isso aqui vai dar 1. Ou seja, na tua resposta, então vai ficar, ó, 1 que multiplica a raiz quadrada de quem? 1 mais 0 mais 0. Tudo isso aqui dividido por quem? 1 mais 0. E aí então o que é que eu posso fazer? 1 somado com 0 vai dar 1. Raiz quadrada de 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1 vezes 1. Isso tudo dá o número 1. Tá? Na letra O. E se eu pegasse, ó, só substituindo, ó, pessoal, na letra P aqui, ó, fazer um parênteses.
Na letra P, o x vai para menos infinito. É essa mesma expressão que eu estou vendo aqui, só que o x vai para menos infinito. Vai mudar alguma coisa dessa conta que eu fiz antes? Não, não muda nada. O que vai acontecer então, ó, na letra P, é que, ó, agora sim, ó, quando o x vai para menos infinito, o que é que vai acontecer? O que está dentro da raiz continua, ó, a ser 1 mais 1 sobre x, continua indo para zero, porque mesmo que seja menos infinito, ainda é um valor tão grande que na divisão ele se aproxima de zero. Então não importa ser mais ou menos, a aproximação é de zero. Então fica a raiz quadrada de 1. E aqui, ó, 1 mais 1 sobre x. 1 sobre x vai para zero. Então isso aí vai dar 1. O que muda é aqui, ó, na divisão. Módulo de x dividido por x. Módulo de x sempre deixa um número o quê? Positivo. Qual é o resultado de um número positivo dividido pelo inverso aditivo dele? Um número dividido pelo inverso aditivo dele vai dar quanto? Menos 1. E aí, então, na sua conta, a diferença só seria o quê? Menos 1, que multiplica raiz quadrada de 1 sobre 1. Ou seja, a sua resposta na letra P seria menos 1. Tá? Então tem que ter esse cuidado, pessoal. Quando mexer com raiz de grau par e tirar alguém dessa raiz, ele sempre vai estar onde? Dentro de módulo. Tá? Para cálculo de limite no infinito. Vai estar sempre dentro de módulo. Caso contrário, entendeu? Pronto. Aí é ajuste de contas. Beleza? Pronto. Pessoal, vocês podem ver, né, eu fazendo as contas. O detalhe maior nelas é o que? A gente saber fazer as construções. Tá bom? Se a gente souber fazer as construções, beleza, ela sai facinho. Se eu não souber para que lado correr, aí fica difícil. Não precisa vocês decorarem cada passo do que eu falei. O que eu quero que vocês entendam com a ideia de limite, o que ele pergunta lá, é o que? Você tem que entender como fazer uma conta. No sentido de simplificar, no sentido de ajustar as contas. E aí, mais alguma questão? O povo está em silêncio. Não sei se em choque pela beleza e magnificência das coisas, ou se é porque estão chorando no cantinho. Não, Jesus, não, Senhor. Porque lembrem-se sempre, Jesus dá a luz, mas não passa a fila. Viu? Ele dá a luz, mas não passa a fila. Falta esperança. Não tenho medo não. Depois da bagaceira todinha, vocês têm medo de fazer essa conta. A gente passou 2 anos no meio de uma bagaceira. O povo, quando alguém espirrava do lado da gente, o pessoal sentia vontade de pular pela janela. Entendeu? Mas não tem janela aqui. Vou me meter na parede. E aí vocês estão com medo. Eu acho que é porque eu estou com a mão na frente, filho. Ah, tá. Vitória perguntou alguma coisa? Vitória não, perdoe, Emily. Perguntou alguma coisa?
Que a Vitória está dizendo aqui que tá baixo o áudio. Oi. Não são só números, né? Os caras que dali vai ter resultado para responder alguma coisa. Eu ainda não consigo ter essa visão na minha cabeça, porque no ensino médio, quando a gente fazia uma conta, o professor dizia, é isso a conta. Perguntasse para que servia, na faculdade você vai entender. Tem como os próximos exemplos o senhor trabalhar isso um pouquinho, tipo, dizer isso aqui pode ser usado para tal coisa, que até ajuda na hora de entender. Pronto, é porque assim, na hora que a gente está fazendo a conta em si, certo? Imagina o seguinte, conta é igual a piada. Você não sabe quando vai usar, mas pode usar para alegrar alguém, para se descontrair, para tirar a cabeça de algum problema que você tem, certo? Conta é igual a piada. São as situações do corriqueiro que você vai se defrontar, que aí sim, a sua ideia é ótima aí, porque a gente associa sempre alguma coisa. Muitas vezes a gente tem dificuldade de botar na mente da gente algumas expressões, aquilo que é chato. O que é chato, é difícil a gente colocar na cabeça. Tá? Principalmente, ó, por exemplo, prático. Se eu perguntar sobre essa aula daqui a 4 meses, ninguém vai lembrar uma vírgula. Mas se de repente eu tivesse com uma dor na barriga e desse aquela bufa aqui que todo mundo escutasse, daqui a 20 anos, se alguém se reunir, mas tu lembra daquela aula de cálculo que o professor, lá no meio da aula, entendeu? Então, a cabeça da gente, ela sempre vai funcionar desse jeito. Ela tende a guardar aquilo que é agradável para a gente. Quando você faz essa associação, ó, me diz como é que eu uso, onde é que eu uso, é ótimo esse modo de pensar. Porque você está trazendo para si, certo? Aquela ideia de que de agradável. Aquilo que você pode controlar, aquilo que você pode se ajustar. O detalhe em limite só é que eu peço a vocês, e as contas pedem isso, que você não se fixe a algo. Você sempre deixa a cabeça mais ampla. Porque na ideia de infinito, por exemplo, eu não posso fixar um número. Tá? Mas o que é que diz a você, por exemplo, a ideia de infinito? Se você é engenheiro de alimentos, tá? Ou engenheiro ambiental, ou engenheiro civil, por exemplo. Engenheiro civil, na cabeça do infinito. Quando você constrói uma casa, você não tem que pensar que aquela casa que você construiu com cimento, com ferro, a tendência de tempo dela é você dizer, não, vou construir uma casa que ela daqui a 7 anos vai cair. Não. Você constrói uma casa com na sua cabeça o tempo de duração dela ser o quê? Infinito. Porque a gente sabe que não vai ser, não é verdade. E aí você depois aprende as ideias de que não, tem isso que degrada o material, por conta disso tem que ser ajustado, por conta disso que acontece tal coisa. Tá? Quando você está pensando também nessas contas de limite, você está sempre com essa ideia. Então, se você se fixar, sempre eu disser, ó, isso aqui você usa para tal coisa. Por exemplo, você pode calcular, como eu estava dizendo, calcular o limite de carga de uma coluna. Você é engenheiro civil. Você é engenheiro de alimentos, você faz uma expressão que determina a proliferação de bactérias num determinado alimento. Se ele tiver nessa temperatura por esse tempo aqui, você vai ter tantas bactérias. Tá? Se você tiver por esse tempo aqui, ó, esse tempo, com essas condições de temperatura, os coliformes fecais aqui, ó, vão fazer isso aqui. Então, a tendência de tempo ou a tendência dos resultados depende daquilo que você precisa. Um engenheiro ambiental, tá? Assim como quem trabalha com ecologia e tal, pensa no quê? Se a degradação continuar ocorrendo desse jeito, nessa tendência, ou seja, você tem uma expressão que a degradação está ocorrendo. Então, daqui a tanto tempo, isso aqui vai acontecer. Não vai ter tal coisa, a gente vai estar com problema. Até no sentido vamos lá, pegar o assunto que há 2 anos atormenta o juízo da gente, que é a pandemia. Então, nesse sentido, existe uma expressão matemática para isso. Tá? Querendo ou não, não existe uma curva de tendência de contaminação constante. Nada você vai achar constante. Crescimento.
Quando o t está indo para infinito, ou seja, o tempo indo para infinito, você tem uma expressão que determina como é que a população vai se contaminar. E você vai ver que ela nunca acrescenta a vida inteira. Em determinado momento ela faz o quê? Ela relaxa. Por quê? Porque quem poderia ser contaminado já foi. Tá? Se é uma doença realmente de alta letalidade, ela vai acabar levando a óbito as pessoas, mas existem aquelas que vão se precaver, vão ficar resguardadas e tal. E aí você tem o quê? Uma constante, depois uma diminuição. Dizer para que uma conta serve é amarrar vocês sempre àquela condição. Mas você trazer para si, ó, isso aqui pode ser usado função de x ao quadrado, eu posso usar para isso, para isso, para isso aqui. Função de primeiro grau pode ser usado para você sair de casa, comprar um sanduíche na rua e voltar. Sair de casa, pegar um mototáxi na rua e voltar. Tá? Sair de casa, ganhar o pão do dia e voltar. Função de primeiro grau. Então você tem várias condições. Função de segundo grau, por exemplo, pode ser, abre aspas, a ideia da contaminação. Aquela curva de tendência, você tem um pico máximo e depois a diminuição. Pode ser para pandemia, pode ser para proliferação de bactérias, e aí depende muito. Tá? Tragam para si apenas a ideia agora de que eu tenho que pegar essa expressão, compreender como resolvê-la. Porque à medida que o tempo for passando, vocês vão vendo cada dia mais, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Para vocês terem ideia, hoje, o que se utiliza, muita pesquisa às vezes, em questões de nível mais elevado de ensino, que é doutorado, vai ser exatamente isso que vocês estão aprendendo na aula de hoje. Tá certo? Isso vai motivar vocês. Tá certo? Mas, de novo, o modo de pensar, ó, da primeira. Tá? O problema é que a gente se amarra muito, fica muito amarrado. Tá? E eu vou dizer para vocês do mesmo jeito que eu digo pro meu menino. A gente se preocupa com nota no sentido de passar. Isso faz a gente, às vezes, se preocupar tanto que a gente esquece com o que realmente importa, que é aprender. Às vezes não importa a sua nota, porque às vezes você está tão nervoso que não é capaz de entender aquilo que é fácil. Tá? Por isso, às vezes, lá no primeiro dia de aula eu faço a piada do gema. Você se concentra tanto em alguma coisa para responder que acaba se equivocando na hora de dar a resposta. Tá certo? Então, eu peço a vocês, fiquem calmos, olhem as questões, porque o fundamento vocês já têm. Tá certo? A gente precisa só ajustar. Beleza? Depois dessa lição de moral, parece que eu tenho moral para dar lição de moral. Eu me senti agora um shakespeariano. Responder ou não responder? Eis a solução. Sem questões mais, meninos e meninas. Lembrando que qualquer dúvida ainda, a gente tem a terça-feira à noite. Se você tiver feito alguma questão, pergunta, aí eu faço o possível para responder e mandar logo a resposta lá nos grupos, tá certo? Tem a quarta-feira de novo para aula de exercício. Tem a segunda-feira que vem ainda também aula de exercício, para vocês irem olhando, vendo quais as questões que dão problema, tá certo? E, sim, tem a terça e a quinta-feira à noite. Tá? Então, se o silêncio se abate, significa que as dúvidas, por enquanto, foram sanadas. E sendo assim, meu nome é... Fui!